Cris Otaviano. Tá na boa, nada de chuva. Cris Otaviano. E ela tá sorrindo com os olhos assim, sabe por quê? Porque ela tem notícia boa, gente. Ela tem notícia boa. Sabe qual é a notícia boa? Eu vou deixar ela contar pra vocês. Apesar de que o Ednardo já contou pra vocês aí na tarja, eu vou deixar ela contar pra vocês, porque você merece, Cris, essa notícia boa. Vai. Opa, Henrique, mensageira de boas novas, assim é bom, né? Então, pessoal, prepare o bolso, porque a gasolina, ó, deve ir com o preço para baixo nos próximos dias. Pelo menos essa é a expectativa e vai valer, sim, a pesquisa nos postos de gasolina para você abastecer naquele que está oferecendo o litro de gasolina mais barato. A história é a seguinte: hoje a Petrobras anunciou uma queda no preço nas refinarias. A queda é de aproximadamente 3%. O preço do litro do combustível nas refinarias, falando especificamente de gasolina, passa de R$ 3,19 para R$ 3,09. Desde o dia 12 de junho, a Petrobras não anunciava uma queda de preços como essa. Até então, a gente teve, ao contrário, anúncios de aumento de preço no combustível. E agora a Petrobras faz essa sinalização. Só que a gente não tem certeza se a distribuidora vai repassar esse desconto para os postos de gasolina e se os postos de gasolina, por sua vez, vão repassar esse preço mais baixo para o consumidor, a gente que vai lá colocar gasolina no tanque do nosso carro. E é por isso que vale a pena a gente seguir pesquisando. E aí eu vou mais uma vez lembrar você que lá no site da ANP, Agência Nacional de Petróleo, basta você digitar ANP no seu buscador aí que você usa na internet e vai aparecer lá já na primeira página do site da ANP os preços que são praticados nos municípios, nos estados. Você seleciona lá o Distrito Federal e você vai ver uma lista de 47 postos em que semanalmente a equipe da ANP vai nesses postos para poder checar aí qual é o preço praticado nesses locais, nesses comércios. A gente tem hoje, cotado no Distrito Federal, o preço da gasolina variando em preço médio de R$ 6,88. O preço mínimo nesses 47 postos está lá de R$ 6,39 e o preço máximo de R$ 7,00. E é por isso que vale a pena você rodar um pouquinho mais. Isso acaba pressionando de alguma maneira esse empresário a repassar o desconto que ele vai tendo e a pressionar a distribuidora para que passe esse desconto também. E a gente vem falando que essa é uma tendência, pelo menos a curto prazo, viu, Henrique? Agora, fazendo um comparativo aí do patamar do preço do barril de petróleo lá no mercado internacional, a gente está com esse preço cotado hoje, aproximadamente $80 nesse momento, que é um patamar ainda muito alto quando a gente compara o pré-pandemia. Eu dei uma olhada, viu, Henrique, no preço do Brent, o barril de petróleo que é referência para a gente aqui no Brasil, em dezembro de 2019. E naquela época, o preço do barril de petróleo estava em torno de $60. Vê que a gente ainda está bem acima do que seria um patamar pré-pandemia. E considerando que, por conta da queda das atividades econômicas, a gente teve no mês de maio o preço desse mesmo Brent cotado a $20. Então, olha como toda uma circunstância internacional acaba interferindo o quanto a gente paga no orçamento doméstico aqui mesmo em Brasília. Você viu que hoje ela tá falante. Ela não quer papo comigo hoje. Ela disparou para falar, para explicar tudo para vocês, me esqueceu aqui no estúdio. Mas eu não desisto dela nunca. Eu não desisto e eu tenho pergunta para ela. Ah, se tem. Ô, Cris, você disse que não tem certeza se vai chegar no consumidor. Você disse, olha, eu não tenho certeza. Eu estava aqui atento ao seu comentário. Isso significa que essa medida da Petrobras pode demorar uma semana para refletir, por exemplo, aqui no Distrito Federal para todos nós, na região do entorno, ou é coisa de um dia para outro? Amanhã a gente já vai perceber isso. A gente pode perceber amanhã a depender do estoque dos postos de gasolina, né, Henrique? Então, os estoques dos postos de gasolina não costumam ser grandes, né? Não é um produto que a gente armazena em grande quantidade. Então, é muito provável que essa nova negociação, essa nova rodada, né, de compra das distribuidoras comece a refletir logo no preço que a gente paga. Eu acredito que rodando em alguns postos de gasolina a partir de hoje, a gente já comece realmente a sentir uma certa diferença, até por uma questão de concorrência
preferência entre os postos de gasolina que querem aí fidelizar a sua clientela, mostrando que você pratica um preço mais baixo. Agora, essa cotação aí da Petrobras, né, ela não é tão rápida em fazer essa mudança de preços. Como eu disse, a última vez foi em 12 de junho. E também esse levantamento da ANP, ele é semanal, Henrique. Esses preços que eu passei aqui, que hoje é em média de R$ 6,88, são referentes à semana passada. Hoje a gente já está em quarta-feira, pode ser que na semana que vem a tabela de preços dessa semana já reflita aí uma alteração de preço e já coloque os preços nos postos um pouquinho mais baixo. Então, realmente, vale a pena entrar lá no site da ANP para você não ficar rodando por aí, dar uma olhada na lista dos postos que estão mais próximos às rotas que você faz periodicamente para checar ali qual que é aquele posto que você pode pesquisar, o que você pode ir, ou que costuma praticar os preços mais imediatamente a essas alterações que são feitas lá na Petrobras. Agora, Cris, qual é a tendência a partir de agora? A Petrobras fala em câmbio também, está sempre de olho aí no câmbio internacional, inclusive, por conta do petróleo. A gente sabe a importância que o petróleo tem no mundo, né? E aí, qual é a tendência? A tendência é que a gente pode ficar mais otimista ou vai ser um presentinho de Natal antecipado só? Olha, Henrique, eu acredito que a gente deve realmente continuar meio flat, né, ou meio nesse patamar de preços agora. A Petrobras, desde 2016, tem essa política de acompanhar os preços internacionais. Esses anúncios antes, eles eram feitos de forma mais imediata, mas com uma grande volatilidade, ou seja, com uma grande alteração de preços no mercado, isso começou a causar uma certa confusão. Agora a Petrobras é mais cautelosa, como eu disse, o último anúncio foi em junho. Então, a médio e longo prazo, a gente não deve ver grandes alterações de preço. O que está acontecendo lá fora? A gente teve essa semana os maiores produtores de petróleo no mundo, né, a OPEP, os países que se unem e que formam aí um controle de estoque do que é ofertado de petróleo, falando que sim, que a gente deve continuar produzindo petróleo no mundo e os preços devem continuar caindo, porque a gente já não tem mais expectativas de que as economias se fechem com as variantes da Covid-19. Então, a gente deve vir daqui onde a gente está para baixo. Ninguém fala mais de novo no preço do barril de petróleo a $100, $90. Então, eu acho que a gente não deve passar dos R$7, não. A gente deve ficar pagando mais ou menos o que a gente está pagando de gasolina hoje e agora esperar várias outras expectativas que compõem todo esse cenário de combustível e de economia e cotação de dólar para a gente saber o que vai acontecer. A gente tem um ano que vem com muitas atividades, inclusive com um pleito eleitoral, que deve também influenciar em outras questões relacionadas ao câmbio. Mas, a princípio, Henrique, eu acho que a gente pode colocar na ponta do lápis lá no orçamento doméstico mais ou menos o que você está gastando neste momento para ser reservado por combustível que não deve passar de onde a gente está. Ao vivaço no balanço, a falante sempre competente, Cris Otaviano. Valeu, Cris.